Bom, nossa aula hoje é uma revisão a partir de 3 exercícios para tentar não acumular muita coisa, tá bom? Então, o meu foco hoje é resolver esses 3 exercícios e tentar abordar todos os assuntos que nós vimos até agora, ok? Então vamos lá. Ah, deixa eu só organizar aqui os dados que na realidade ficou um pouquinho fora. Mas vamos lá, ó. Com base nos exercícios abaixo, nós vamos revisar os tópicos estudados até agora. Primeiro exercício: um microempreendedor individual produz e vende marmitas e fez um levantamento dos primeiros 48 dias de funcionamento, registrando dia a dia o número de unidades vendidas e entregues. Então, esses dados aqui, cada número desse representa exatamente o quê? O número de marmitas vendidas no dia. Então, aqui provavelmente vai ter 48 valores, uma vez que ele fez essa análise em 48 dias. Então, cada número desse representa o número de marmitas vendidas no dia, ok? Continuando. A partir dos dados fornecidos, determine item A, B, C, D e E. Então, o que nós vamos fazer? A partir desses dados, nós vamos aí determinar alguns dos itens que nós estudamos aí. Primeiro, como é que é classificada a variável número de unidades vendidas por dia? Bom, todas as vezes que a gente pede a classificação da variável, no que a gente tem que ficar atento? A gente tem que ficar atento naquela base de dados, o que representa cada número daquele. E como eu mesma já disse, é número, então só pode ser uma variável quantitativa, né? Só que, sabendo que é uma variável quantitativa, eu tenho que saber se ela é quantitativa contínua ou se ela é quantitativa discreta. Número de marmitas vendidas por dia. Número de marmitas, ou eu vendo uma, ou eu vendo duas, ou eu vendo três. Eu não vou vender uma marmita e meia. Então, esses números, na verdade, não admitem valor quebrado. Portanto, número de marmitas por dia é uma variável quantitativa discreta. Aqui eu coloco uma breve explicação de como determinar o tipo de variável. Então ele diz, para responder essa questão, temos que fazer sempre a seguinte pergunta: quando olhamos os dados da amostra, o que representa cada um dos dados? Nesse caso, a resposta seria o número de marmitas vendidas num dia. E aí, nesse caso, a variável é classificada como variável quantitativa discreta, pois o número de marmitas é representada por número e não teremos valores não inteiros. Então, ela é quantitativa, por ser representada por número, e é discreta por não assumir valor não inteiro, ou seja, valor quebrado, certo? Então, a primeira questão referente àqueles dados, esses dados aqui, na verdade, responde, né, a classificação. Ela é uma variável quantitativa discreta. Por quê? Porque não assume valor quebrado. Não é porque aqui só tem valor inteiro, é porque número de marmita eu só tenho valor inteiro, certo? Bom, item B. Vamos para o item B. No item B, ele pede a tabela de distribuição de frequências sem intervalos de classe. Gente, sempre observa o tipo de tabela que está sendo pedido. Tem gente que pega os dados e já vai calcular K, AT. No caso aqui é sem intervalo de classe, então não tem nada daqueles critérios. A distribuição de frequência sem intervalo de classe é uma tabela simples, tá? Então, sempre tomem muito cuidado na hora de desenhar a tabela. Toda vez que a tabela for sem intervalo, como é que você vai desenhar essa tabela? A primeira coluna é a coluna das variáveis e a segunda coluna é a coluna das frequências. Então, uma tabela simples tem duas colunas. A primeira é xi e a segunda é fi. Xi são todas as variáveis que aparecem e fi é a frequência com que essas variáveis aparecem. Então, o que eu vou fazer? Para a minha primeira coluna, primeira coisa que eu vou fazer é elaborar o rol, ou seja, organizar os dados de forma crescente. Então, o que foi feito lá do início para essa parte aqui? Eu fui organizando de maneira crescente. Então, o 13, muito provavelmente, aparecia quantas vezes lá, ó? Se a gente olhar aqui e procurar o 13, que é o menor valor, apareceu uma vez aqui, ó, tá vendo? Ó? E não tem mais o número 13. Então, lá na organização, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele uma única vez.
Depois eu vou contar quantas vezes aparece o 14 e vou colocar aqui na ordem. O 14, nesse caso, apareceu 4 vezes. O 15, quantas vezes apareceu? 16, 17, 18 e 20. Tá vendo que não tem o 19? Então eu não coloco aqui. Bom, então o primeiro passo é elaborar o rol, ou seja, organizar esses dados de maneira crescente, tá? Por se tratar de uma tabela sem intervalo de classe, nós vamos ter duas colunas. A primeira é o XI, com as variáveis, que é o número de marmitas, e a segunda é o FI, que é da frequência absoluta, que é o número de dias. Então, eu vou colocar na primeira coluna o 13, uma única vez, o 14, o 15, o 16, 17, 18 e 20. Então, a primeira coluna são as variáveis que aparecem, sem repetições. E na segunda coluna é a quantidade de vezes que cada uma dessas variáveis aparece, que é das frequências absolutas. Então, vai ficar assim, ó. Número de unidades vendidas, que é a minha variável, que é xi. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20. Lembra que o 19 não aparece. Segunda coluna, número de dias. Então, vendi 13 marmitas dos 48 dias, um dia somente eu vendi 13 marmitas. 14 marmitas. Daqueles 48, em 4 dias, o número de unidades vendidas foi 14. 15 marmitas. Foram 14 dias. Por que eu sei? Porque eu contei lá. O 15 apareceu 14 vezes. O 16 apareceu 12 vezes. O 17, 7. O 18, 8. E o 22. Ok? Essa daqui é uma tabela de distribuição de frequência sem intervalo de classe. Desse jeito, tá? Se eu pedisse só a tabela, é isso que você tem que fazer, tá certo? Bom, mas o pedido não foi só da tabela. Ele quer saber, ó, o número de marmitas que representam a média, a moda e a mediana. Então, ó, numa tacada só, pedi as 3 medidas de tendência central, tá? Por que eu pedi tudo de uma vez? Para a gente entender que quando são pedidas essas tendências, o que eu vou fazer? Eu tenho que acrescentar alguns elementos na minha tabela, tá? Sempre que for pedido média, você vai ter uma coluninha chamada FI vezes XI. Por que eu vou acrescentar FI vezes XI? Porque está sendo pedido a média, tá? No caso da moda, não precisa acrescentar nada na tabela. E para a mediana, todas as vezes que for pedida a mediana, a gente vai acrescentar a coluna FAQ. Então, naquela tabela que eu tinha inicialmente, se eu quero média, moda e mediana, eu já sei que eu vou ter que acrescentar a coluna FI vezes XI para calcular a média, e sei que eu preciso da coluna FAQ para calcular a mediana. A única que eu não preciso acrescentar nada para calcular é a moda, tá? Mas antes de calcular qualquer uma delas, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar essas colunas, porque aí vai facilitar o cálculo depois, tá? E aí está aqui, ó. Bom, tenho a minha tabela original, que está aqui, e vou acrescentar FI vezes XI, sem segredo. Ó, o nome que está aqui, ó, como eu nomeei a minha coluna, é exatamente o que eu vou fazer. FI vezes XI. Senhor, aqui, ó, FI vezes XI. Então, vou fazer 13 vezes 1, 13. 14 vezes 4, 56. 15 vezes 14, 210. 16 vezes 12, 192 e assim por diante. Vou fazer linha a linha a multiplicação entre XI e FI. E aí vai me dar o valor do produto de cada linha, tá? Chegou aqui, fez todas as linhas, no final o que você vai fazer? Você vai somar todos os valores dessa coluna. Então, vai ser 13 mais 56, mais 210, mais 192, assim por diante, até o 40. E aí, acumulou todos os valores, 774, tá? Bom, a partir daqui eu já poderia calcular a média. Mas como eu sei que eu tenho que calcular a mediana, já acrescento aqui a coluna FAQ. Lembrando, FAQ são os valores de FI acumulados, linha a linha. Então, 1 eu só repito aqui, ó, que não teve acúmulo. Aí eu faço 1 mais 4, 5. 5 mais 14, 19. 19 mais 12, 31. 31 mais 7, 38. 38 mais 8, 46. E 46 mais 2, 48.
Sempre esse valor aqui vai bater com a soma do teu FI, que é o tamanho da tua amostra, certo? Então, ó, pediu média e mediana, obrigatoriamente você vai acrescentar na sua tabela essas duas colunas, certo? Agora vamos entender o porquê. Ó, para calcular a média, se a gente olhar a fórmula da média, se justifica fazer aquela coluna do FI vezes XI. A média é isso daqui, ó, x com tracinho em cima, que representa a média, é igual somatória de FI vezes XI dividido por N. N a gente já sabe quem é, o tamanho da amostra, 48. E quem é a somatória de FI vezes XI? Ó, se a gente olhar, já obtive aqui, somatória, que é a última linha, da coluna FI vezes XI, que é 774. Então, na fórmula vai ficar 774 dividido por 48. Tá aqui. Cujo resultado com duas casas vai ser 16,13. Aqui tem uma observação, ó, só é possível calcular a média por se tratar de uma variável quantitativa, tá? A gente só calcula a média para variável quantitativa, não calcula para variável qualitativa, certo? Como é que eu sei que isso aqui não é qualitativa? É só olhar a primeira coluna aqui, ó. Nós já tínhamos determinado isso, né? Mas sempre que você quiser saber o tipo de variável, é a primeira coluna da tabela simples que a gente olha. Ó, são variáveis numéricas, portanto quantitativas. Se fosse religião, por exemplo, eu não consigo calcular a média. Agora, para número, eu sempre consigo, tá? Então, a média sempre vai se dar a partir desta fórmula, somatória de FI vezes XI dividido por N. Então, aqui, ó, isso significa que o número médio de marmitas vendidas foi de 16,13 marmitas por dia. Então, bem próximo de 16 marmitas por dia. Essa é a média de venda desse microempreendedor, tá certo? Bom, a moda. A moda, vamos lembrar, não tem cálculo, tá? Para esse tipo de tabela. Moda, eu nem preciso de coluna nenhuma. Moda, eu vou simplesmente olhar na coluna do FI, verificar onde que a frequência é maior. O que mais aparece? Se a gente olhar aqui, 14 é a maior frequência. Portanto, o número de unidades vendidas que representa a moda são 15 marmitas, 15 unidades. Portanto, moda é igual a 15 marmitas ou 15 unidades vendidas, que nesse caso é onde a frequência é maior. Tá aqui, ó. Vou ficar trocando aqui que eu não consigo tirar aqui, tá, gente? Ó, para determinar a moda, basta verificar o maior frequência, que é o FI, que no caso do exercício, o FI é 14. E é por isso que o número de marmitas que representa a moda é 15 e não 14. 14 é a frequência que mais apareceu. Quando a gente reflete lá no XI, vai dar 15, tá certo? E a mediana? Mediana eu vou começar como? Determinando a posição, através de n mais 1 dividido por 2. Nesse caso, o n não é 48, então a gente vai fazer 48 mais 1 dividido por 2. 49 dividido por 2 vai dar 24,5. Ó, gente, 24,5 não é a mediana. Onde é que você vai olhar o 24,5? Você vai olhar no FAQ. Porque o que significa 24,5? Que o elemento mediano está entre o 24º e o 25º. Quando a gente olha o FAQ, entre o 24º e o 25º, está tudo aqui dentro do 31º. Por quê? Porque na anterior vai até o 19º. 24º, 25º está aqui, ó, dentro do 31, dentro do 31º. Então, a gente vai dizer que a mediana é igual a 16. Eu olho no FAQ, mas eu aponto no XI. Mediana é 16, tá? Por quê? Porque eu encontrei aqui dentro do 31 o 24,5, porque aqui na anterior ia até 19. Então, mediana tá aqui, ó, dentro do FAQ 31. Mediana é 16 marmitas. Interpretação: metade dos dias foi vendido um número igual ou inferior a 16 marmitas e na outra metade um número igual ou superior a 16 marmitas, tá? Eu vou ter que parar por aqui porque o vídeo eu só consigo fazer 15 minutos, mas eu faço outros para continuar
a explicação desses exercícios, ok?